cá estou para mais um episódio do nosso estudo sobre os casais da Bíblia. Hoje vamos falar de Zacarias e Isabel. Zacarias, sacerdote, Isabel, vinda também da linhagem, de sacerdote de Arão, ou seja, um casal honrado ao Senhor, uma casa de sacerdotes, pessoas que conheciam a palavra de Deus, que propagavam a palavra de Deus, que trabalhavam na casa do Senhor. Então, o que a gente pode aprender com esse casal, Esse casal que tinha sua vida dedicada ao Senhor. Primeiro, apesar de ser uma família, dedicada, separada por Deus, eles também passaram por uma tribulação, que era a falta de um filho. Ele já tinha uma certa idade e Isabel ainda não tinha engravidado, não tinha tido um filho. E Zacarias, mesmo podendo ter deixado a esposa, porque naquele tempo se podia pedir a separação caso a sua mulher não fosse fértil, Zacarias não, ele permaneceu com Isabel em amor e orava a Deus, pedia a Deus em suas orações para que eles tivessem um filho. Porém, a idade chegou e eles ficaram um pouco descrentes. Mas teve um dia que Zacarias foi escolhido entre os sacerdotes para entrar nos santos dos santos. E naquele momento, o Senhor enviou um anjo, o anjo Gabriel, mesmo anjo que depois anuncia a vinda de Jesus para Maria, vem a ele e fala que eles seriam pais, mesmo com idade avançada. Porém, Zacarias desconfia das palavras do anjo, desconfia da palavra do Senhor. E o que o anjo faz? O anjo diz que ele iria ficar por um tempo mudo, não poderia contar o que tinha acontecido ali dentro para ninguém, porque ele havia desconfiado da palavra do Senhor. E o que a gente aprende com isso? Às vezes o Senhor nos coloca em algumas situações na vida porque ele tem promessa, ele diz a promessa, ele fala conosco, mas a gente desconfia, a gente é bocudo, quer sair contando para todo mundo, e às vezes aquele contar atrai situações negativas que fazem nos afastar, fazem com que a gente se esmoreça, as pessoas às vezes desacreditam. Imagine ele saindo dali da presença do Senhor e dizer para as pessoas que ele idoso, que as mulheres idosas seriam pais. O que aquelas pessoas dirão? Ele tá louco, tá falando besteira, foi envolvido ali pelo Espírito, mas ele estava em espírito do Senhor junto ao anjo, e o anjo preferiu que ele se calasse. E Isabel, recebendo aquele marido que saiu dali fazendo sinais, recebeu do Senhor no seu coração que ela seria a mãe. E ela passou 5 meses dentro de casa, reclusa naquela gravidez. Ou seja, às vezes o Senhor está fazendo você ficar escondido, esse casal aí, vocês dois, o marido, com a boquinha fechada, a esposa mais presa dentro de casa, às vezes sem possibilidade de estar em lugares que as pessoas não apoiam, não auxiliam, não fortalecem, não engrandecem a sua fé. E ali eles ficaram esse período. E quando ela recebe Maria, mãe de Jesus, que era sua prima, o bebê se movimenta dentro do seu ventre. Então ela sente que ela está carregando aquele bebê e que aquele bebê, ele dizia sobre a vinda do Salvador. Por quê? Porque João, o filho deles que nasce, de Zacarias e Isabel, é o evangelista, é ele que sai pregando, e anunciando a vinda do Cristo, que o Senhor estava na terra e que estaria entre nós. Ele foi um homem totalmente separado pelo Senhor, conhecido. Então, assim, às vezes o nosso sonho é tão grande, eles foram pais de um homem tão grandioso na história do Senhor, que eles precisaram ficar um período calados, reclusos, para que as pessoas não desconfiassem, não tirassem a fé deles. Então hoje eu falo aqui para vocês isso, independente da sua idade, você e seu marido, se vocês têm um sonho, se o sonho foi dito por Deus, se Deus deu a palavra, não esmoreçam. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos e eles vão de se realizar. E o que você está passando às vezes é para simplesmente você
ficar recluso no Senhor, orando, se dedicando, para que você não saia por aí falando coisas que as pessoas podem desacreditar de você, falando coisas que as pessoas vão desconfiar, falando coisas que as pessoas vão dizer, quem é o seu Deus para fazer isso? Como pode? Você? Quem é você? Né? Você já passou do tempo, passou da época. Meu irmão, minha irmã, vocês são um casal do Senhor, vocês estão se dedicando e vocês vão receber o seu milagre no tempo oportuno. Se for um filho, se for um negócio, se for uma bênção na família, uma cura, uma transformação de um filho, não importa, não importa, pode estar demorando, você pode estar até sem vontade de falar, mas isso é a vontade de Deus, é a vontade que você se cale, fique recluso no seu cantinho, orando, se dedicando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, que no momento certo Ele há de fazer a sua. E é isso que nós aprendemos. E Zacarias, apesar de mudo, calado, ele esteve a todo tempo ao lado de Isabel. E Isabel também do lado dele, apoiando nesse momento difícil. Afinal, um homem que falava, que era ativo, precisou ficar ali se comunicando por sinais. Mas o que? O casal se uniu ainda mais para receber o seu grande milagre, que era o seu filho João. Então, meus irmãos, hoje eu estou aqui para falar para vocês, não desistam, pode estar demorando, mas é o Senhor que está fazendo tudo. Tudo é plano de Deus. E você, ó, se cale e ore somente ao Senhor. Amém? Semana que vem teremos o último episódio dessa série Casais na Bíblia. Leia Lucas, capítulo 1, dos versículos 5 ao 25, que é exatamente essa história que eu estou falando com vocês, tá bom? Conto com vocês, curtindo, compartilhando e sempre que puder, ore por mim, ore por esse trabalho, porque eu creio que ele vai continuar abençoando muitas pessoas. Amém?